Olá, a paz do Senhor a todos. Já passando aqui para mais uma aula, né? A glória de Deus. Segunda-feira aí tivemos a primeira aula, estamos indo na nossa segunda aula. Eu creio que hoje também será uma bênção em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra abençoada para nossas vidas. Desde já quero agradecer a todos, né? Desejar aí uma paz do Senhor a todos em nome de Jesus. E hoje a gente está com um tema aqui muito abençoado, né? Da parte do Senhor, da palavra de Deus. E eu creio que vai ser de muita valia, tanto para mim quanto para você que vai estar aí ouvindo em nome de Jesus. Desde já, a gente vai dar início aí no estudo. Eu quero convidar você, né, para abrir a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. O tema hoje, né, da nossa aula é o pecado moral e o pecado espiritual, né? São duas bases de pecado, né, a qual a Bíblia aí menciona. E hoje a gente vai estar tendo definições aí do que é um pecado moral, do que é o pecado espiritual, qual é o tipo de pecado que as igrejas nos dias atuais, né, têm dado aí como um pecado para ser disciplinas dentro das igrejas, o pecado que não está entrando na base da disciplina. Então a gente vai estar estudando, né, indo mais fundo hoje aí na palavra do Senhor. E já pegue aí o seu caderno, já pegue aí a sua caneta e vamos estudar. João, capítulo 8, né? A gente vai começar com o pecado do adultério, né? Para início, o pecado do adultério ele é um pecado moral, tá bom? É um pecado moral. Não é um pecado espiritual. Então, João, capítulo 8, verso 1 a 11, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Deixa eu mudar aqui a Bíblia aqui para eu ter uma leitura bem melhor para estar aqui com os irmãos. João 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que buscar conhecimento é algo que nos leva para a eternidade, né? Não é algo passageiro, é algo permanente nas nossas vidas. E isso é importante, isso é muito bom. Então, João 8, capítulo 8, né? Fala sobre a mulher adúltera. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou estar iniciando a leitura para você aqui, tá bom? Você acompanha aí, ó. Diz assim, ó. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em ato de adultério. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Né? Isso eles falam para Jesus. E Jesus, né, claro, que com toda a sabedoria e inteligência, isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a sua pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um ao outro, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais, né? Então aqui, esta mulher, né, foi pega em ato de adultério, um pecado gravíssimo, né?
É um dos pecados que nos dias atuais, nas igrejas modernas, né, nos nossos dias atuais, a gente está vendo muito isso acontecer no meio do povo de Deus, né? Muitos homens e muitas mulheres em atos de adultério, né, traindo aí o seu cônjuge. E vemos disciplina, né? A gente consegue ver que muitas pessoas que chegam a cometer esse tipo de pecado são pessoas disciplinadas nas igrejas, são pessoas disciplinadas pelos pastores, né? Então, o ato de adultério, ele é um pecado moral, né? É o pecado que viola o voto de um casamento. Não é um pecado imperdoável, mas exige o arrependimento. Jesus perdoou a mulher, mas não revogou a lei, que foi escrita na pedra por Moisés. Jesus escreve no chão e apaga da mulher. E diz, vai e não peque mais. Então, aqui Jesus, ele traz algo muito interessante, porque o povo que leva aquela mulher era o povo que estava querendo ver algo contra Jesus, para incriminar Jesus. Então, Jesus ele já estava fazendo seus milagres, Jesus já passava por todos os lugares, né? Na época, pregando e anunciando, né, a salvação. E ali os escribas e fariseus, eles vão tentar, né, ver se consegue tirar algo para incriminar Jesus. Então, quando eles levam esta mulher, que pela lei de Moisés, o direito era matar esta mulher por causa do ato de adultério, aí eles vão experimentar Jesus, né? O que Jesus faria nesta ocasião? Né? Se Jesus somente a perdoaria ou se Jesus colocaria a justiça sobre ela. Então, Jesus resolve escrever no chão. Esse ato da escrita no chão, Jesus ele está trazendo a eles, né, a memória deles, que Moisés, quando ele vai para o Monte Sinai, ele escreve os 10 mandamentos em uma pedra, né, uma tábua de pedra, quando o Senhor leva ele e entrega os 10 mandamentos. E Jesus ali está dizendo para eles assim, ó, eu escrevo no chão, eu não revogo o que foi dito pela lei. Eu escrevo no chão, mas eu apago o pecado dela. Né? Então, ali Jesus olha para ela, né, e diz, vai e não peque mais, os teus pecados estão perdoados. Né? Até porque ele é um pecado que se perdoa, não é um pecado imperdoável, né? E é um pecado moral, um pecado da carne. O que é o pecado da carne, né? Todos nós sabemos que Adão e Eva no jardim do Éden ali estavam e o Senhor deu a ordem para não comerem do fruto, né? Do bem e do mal. E assim se sucedeu. Sabemos que Adão e Eva comem do fruto e ali entra o pecado na humanidade, né? Entra o pecado através de Adão. Então esse pecado moral, que é o pecado da carne, é o pecado que entra através de Adão, né? Que é através da fraqueza humana, né? Então, o pecado espiritual, ele é diferenciado. É claro que eu quero que você me entenda, não precisamos, não é para nós pecar, não é para nós sairmos adulterando, não é para a gente sair na prática do pecado. Mas tem diferença, tem pecado que ele está na balança, o pecado moral e o pecado espiritual. No decorrer do estudo a gente vai aprender que a diferença é de justiça para qualidades de pecado. E isso é muito importante a gente saber. Então, é claro que a gente vê muito hoje nas igrejas pastores aí disciplinando, né? Apesar que não são todos, mas a maioria a gente vê pastores que disciplinam aí suas ovelhas quando caem nesse ato, né, de adultério. Até porque é um ato moral, é um pecado moral, é um pecado que todo mundo fica sabendo, que causa escândalo, né? Que causa muita polêmica, a gente vê muito isso aí nas redes sociais, mas a gente precisa entender, né, que é um pecado a qual o Senhor ele perdoa, mas diz, olha, vai não peque mais, né? Todos nós aí precisamos ter a vigilância para que nós não venhamos cometer esse tipo de pecado. Então, entenda, o pecado do adultério é um pecado moral, tá bom? Para ficar claro para você, é um pecado de Adão, é um pecado por causa do pecado da raça humana que já veio através de Adão, tá bom? Então, agora a gente vai para o segundo tipo de pecado, né? Agora a gente vai para o pecado da irreverência. Ele é um pecado espiritual. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 2, do verso 30. Né? Então, aqui a gente vamos ler, né, dentro da palavra. Peço que você note direitinho. Peço que você preste bastante atenção, tá bom? Porque tudo está dentro da palavra, tudo está explicado dentro da mensagem de Deus. O estudo todinho está feito baseado, né, com os textos bíblicos. Então, a gente vai para esse próximo pecado, que é o pecado da irreverência. Ele é um pecado espiritual, tá bom?
1 Samuel, capítulo 2 e o verso 30. 1 Samuel, capítulo 2 e o verso 30, né? Diz assim, ó, a profecia contra a casa de Eli, né? Que vai falar sobre os filhos de Eli. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Até o verso 30, né? Eu já até passei, mas já estou no 32. Então aqui, irmãos, né, esse texto aqui ele vai falar sobre os filhos de Eli, do profeta Eli, né? Sabemos nós que o profeta Eli ele era um homem de Deus, um homem que estava ali sobre o templo, né, em Siló, tomava conta do templo do Senhor, né, um homem a qual recebia o povo que todo ano estaria ali, né, prestando ali os seus cultos a Deus. Mas, porém, os seus dois filhos, né, infelizmente vieram aí com seus corações voltados para aquilo que eles queriam, né? Eles não tinham reverência diante da obra do Senhor, diante da casa do Senhor. Tanto que o Senhor, dentro desses textos daqui, vai falar sobre a história de Eli e seus filhos, o Senhor ele vai repreender Eli, porque Eli não está repreendendo seus filhos, porque Eli está aceitando as ações deles dentro do templo. Porque dentro do templo eles tinham até um comportamento, mas fora do templo o comportamento deles eram outros. E eles não tinham reverência com a obra de Deus, né? Eles traziam para dentro da casa de Deus aquilo que eles bem queriam, faziam a obra do jeito que eles bem queriam, né? Então esse daí ele gera um pecado de irreverência e é um pecado espiritual. Porque quando eu não respeito a casa de Deus, quando eu não respeito a obra de Deus, eu não estou respeitando os mandamentos do Senhor. Eu não estou respeitando os princípios do Senhor. Quem não se reverencia, quem não reverencia o maior mandamento de Deus, não tem temor e nem respeito pela palavra e nem pela obra. Então, quando eu deixo de reverenciar, quando eu deixo de fazer a obra com a clareza, eu paro de ter o temor. E se eu não tenho mais o temor, eu vou fazer tudo relaxadamente. Eu só consigo fazer algo perfeito, né? Perfeitamente para Deus, que a gente tem capacidade. A gente não é perfeito, mas nós temos capacidade de fazermos a obra com perfeição. Depende dos nossos esforços, depende da gente buscar, né? Fazer tudo o que agrada a Deus. A gente consegue, irmãos, né? Então, esses dois jovens, né? Ófines e Finéias, eu esqueci foi o restante do nome aqui. Eles dois, né, são os filhos de Eli. Então a gente vai ver que Ófines e Finéias, eles eram dois jovens que eles não prestavam essa reverência diante de Deus. Eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem preocupados. Eu acredito, isso não é a Bíblia que diz, que talvez ali por eles ter um pai sacerdote, né, por eles ter um pai que tomava conta do templo, ter um pai muito conhecido, ter um homem que era um homem de Deus, um homem muito honrado, que toda a nação ali conhecia. Então, talvez por isso, muitas das vezes, eles se deixaram relaxar de fazer a obra de qualquer maneira. Isso gera pecado, e é um pecado espiritual, e é um pecado gravíssimo, e pecado de morte. Porque no final da história deles, o que a gente vai ver aqui no capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vai ver que vai chegar sobre a vida deles a morte, irmãos. Vai chegar a vida deles a morte, sabe? No capítulo 4, a partir do verso 11, a gente vai ver que a morte chega, né? A justiça de Deus vem, né? Não reverenciar é fazer a obra de Deus relaxadamente. E tocar nas coisas de Deus de qualquer jeito, isso é um pecado grave, pois gera morte. Gera morte. E nós não vemos esse tipo de disciplina sendo aplicado nas igrejas. Quantas pessoas que talvez você conhece, que faz a obra relaxadamente?
Quantas pessoas que talvez você já viu, né, fazer você de olhar e te causar coisa ruim. Porque quando a gente vê alguém fazendo a obra de Deus relaxadamente, eu sei que você vai concordar comigo, isso aborrece a gente, deixa a gente triste, e isso não faz bem para nós, imagina para Deus. Então, quando eu deixo de fazer a obra de Deus, quando eu deixo de zelar daquilo que é de Deus, e quando eu falo de zelar, irmão, não estou falando só da obra, só da casa de Deus, porque tem pessoas que elas não têm acesso. Tem pessoa na igreja que não tem cargo. Tem pessoa da igreja que ela não faz nada, mas é a palavra de Deus. Eu preciso ter reverência com a palavra. Eu preciso ter reverência com a oração. Eu preciso ter reverência com a minha busca ao Senhor. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, que fica aí alerta para nós, né? Que a gente venha ter reverência com as coisas do Senhor. E isso a gente não vê, né? Na igreja sendo aplicado. Por quê? Porque ele é um pecado espiritual, ele não é um pecado moral. E por incrível que pareça, o pecado espiritual, a justiça dele é muito mais superior para o pecado moral. Porque o pecado moral, ele não é bom. Ele não é bom. Mas quando o Senhor ele olha para o pecado da carne, ele avista um homem pecador. Um homem que está a mercê, a pecar, a cair, a errar. Mas quando ele olha para o homem que peca, o pecado espiritual, é um homem que simplesmente está como esses dois jovens, simplesmente zomba das coisas de Deus, não leva a sério as coisas de Deus, não se importa com as coisas de Deus. E a gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa, né, tomar o cuidado para que essa morte não chegue até nós por causa desse pecado. Então, o final desses dois jovens, o final de Eli e sua esposa, foi a morte por causa do pecado de irreverência com a obra e a palavra do Senhor. Porque tudo que tem dentro da obra, o principal de tudo é a palavra, né, irmãos? Então, nós vamos agora passar para o terceiro tipo de pecado. O terceiro tipo de pecado, irmãos, é a desobediência, tá bom? A desobediência também é um pecado espiritual, tá? A gente viu aí que o adultério, ele é um pecado espiritual, né? Que está em Provérbios 16, verso 18. Perdão, irmão. Está em João, capítulo 8, verso 11, 1. E a gente vai ver aqui que a irreverência também é um pecado espiritual, tá bom? E agora vem a desobediência. Ele também é um pecado espiritual. Então, o pecado espiritual está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 23, né? Fala sobre o rei Saul, né? Por não obedecer, Deus tira o reino dele. E, biblicamente, é considerado a desobediência como um pecado de feitiçaria, pois ambos são vistos como uma afronta a Deus, né? E Saul desobedece, perde o reino, né? E Saul tinha o pensamentos, né, e desejos luciféricos, né? Que são os pecados aí atraídos pela desobediência, irmão, porque ela é um pecado espiritual. Então, todo pecado espiritual, ele é um pecado que parte dentro do coração, né? E o mentor desse pecado, o mentor desse ato é Satanás. Não que dos outros não seja, mas eu estou falando da morada, daquilo que habita dentro do coração do homem. Então, o pecado da desobediência, ele é um pecado espiritual, né? E se nós formos analisar, quem foi o primeiro que desobedeceu? O primeiro que desobedeceu não foi Adão, foi o primeiro homem a desobedecer. A primeira desobediência acontece dentro do céu, né? Ali Lúcifer, ele passa a desobedecer à vontade de Deus, né? Ele cria um espírito de desobediência dentro do coração dele. Então, a gente vai ver aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 23, tá? 15 e o 23, para nós estudarmos aqui. Diz assim, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei, né? Aqui aí disse Saul, olha o que Saul fala aqui para Samuel. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido, e não dei ouvido à sua voz, e dei ouvido à sua voz, ele deu ouvido à voz do povo. Aí ele diz assim, o 25, agora, pois, rogo
que me perdoe o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Aí olha o que o profeta vai dizer a Saul. Porém, disse Samuel, né, o verso 26, a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra de Deus, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Então, Saul, a gente sabe que ele foi rejeitado por causa do pecado, por causa de fazer aquilo que não agradava a Deus. Ele desobedece à voz do profeta. O profeta Samuel havia dito a ele, né, que não preparasse o holocausto, que não levasse o povo, né, ao local do holocausto e esperasse o profeta chegar. O profeta estava em Gilgal. Quando o profeta chega, quando o profeta vem, Saul já tinha dizendo ele que o povo tinha falado com ele, o povo ali começa a questionar. E Samuel, por que Samuel está demorando, né? E ele ali, pô, já ser um rei, mas se eu sou rei, ele é profeta, então eu mando. Né? Aí ele vai e desobedece a voz do profeta, desobedece a ordem, e quando ele faz isso, a Bíblia diz que o profeta vai se aproximar dele. Quando chega Samuel, ele vai ao encontro do profeta, né? E diz assim, olha, como tu foi saudar o profeta vai dizer para ele, por que fizeste tal coisa? Né? E ele vai dizer assim, não, é por causa que você demorou, e aí o povo começou a me perguntar, começou a falar, então por isso eu fui e preparei os holocaustos. E ali Samuel repreende ele, né? Rejeita, né, a posição dele, e ele também é rejeitado por Deus. E ali inicia-se uma nova jornada na vida de Saul, por causa da desobediência dele. Ele perde o seu reinado. Ele passa a desobedecer às ordens de Deus, porque quem dava a ordem ao profeta era Deus. Ele passa a desobedecer a ordem de Deus, ele passa a querer confrontar o Senhor, porque aqui diz que o pecado da desobediência é como a feitiçaria, pois ambos são como uma afronta a Deus. Né? Então, aqui está igualando a feitiçaria com a desobediência, porque é uma afronta, porque um feiticeiro, que a pessoa que faz feitiçaria, ela está afrontando a nossa divindade. Ela está afrontando o nosso Deus. Então, quem está desobedecendo a Deus está afrontando a vontade de Deus. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, quantas pessoas dentro da igreja desobedientes? Quantos obreiros desobedientes? Quantos missionários desobedientes? Quantos pastores desobedientes? Quantas mulheres desobedientes? Quantos jovens que estão dentro da casa de Deus que são desobedientes? Mas a gente não vê ter disciplina. Porque ele não fumou, porque ele não bebeu, porque ele não matou, porque ele não foi lá fora. Aí vem a disciplina para quem toma a cachaça, vem a disciplina para quem cai lá fora, vem a disciplina para quem se desvia no Natal, vem a disciplina para quem se desvia na festa junina, vem a disciplina para quem se desvia no carnaval, mas não tem disciplina para quem está na casa de Deus, que não sai para nenhum desses lugares, mas vive com o espírito de desobediência. Então, a gente precisa analisar. Então, a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, ela está muito falha nessa área. Né? As lideranças estão muito falhas nessa área, porque elas disciplinam porque adulteram, mas elas não disciplinam porque desobedecem. E pior, o pecado da desobediência, ele tem dois ênfases. Olha, ele é considerado como pecado de feitiçaria, como afronta, e ele é espiritual. Ele tem um poder terrível por trás dele, porque ele traz, né, uma indução do inimigo. Uma pessoa que ela tem um espírito de desobediência, você vai falar com ela quantas vezes for preciso falar, ela não vai obedecer. Ela não vai fazer. Às vezes o pastor está dando a ordem, alguém está dando a ordem, a liderança está dando a ordem, Deus está dizendo é para ir, entendeu? Eu não vou não porque eu não aceito o meu chamado, eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque eu tenho isso, eu não vou porque assim, eu não faço porque assim e porque assim. Então a pessoa ela afronta a vontade de Deus, isso é um pecado gravíssimo, que infelizmente as igrejas dos últimos tempos estão contaminadas de homens e mulheres e jovens desobedientes, que não são disciplinados, né? Então, aprenda isso, tá? O pecado da desobediência, ele é um pecado espiritual, tá bom? 1 Samuel 15, 23. E você pode ler o 15, 23 e pode descer, que você vai ver muito mais coisa, tá bom? Não tem como a gente colocar todos os versículos, que fica um estudo muito prolongado, né? Então, nós vamos agora para o próximo pecado, o quarto pecado aqui, né, que a gente vai estudar agora, é o pecado da inveja. Né? Esse também é um pecado espiritual,
né? Ele também é um pecado espiritual. E a gente vai agora passar para ele, porque ele é um pecado espiritual, sabe? E a gente vai aprender aqui o pecado da inveja, né? Vamos aí para Números, capítulo 12, o verso 1 ao 16. Entenda, tá bom, gente? Ó, o pecado da inveja, ele é um pecado espiritual. Lembra que eu falei no início, o pecado espiritual, ele não é um pecado da carne. Então, ele não é um pecado de Adão, né? Com a descendência de Adão por causa do pecado no Jardim do Éden. Ele é um pecado muito mais grave, porque ele é um pecado com influências malignas, influências luciféricas, sabe? E é por isso que ele faz tantos danos, né? Causa tantos danos na casa do Senhor. Então, a gente vai agora para Números, capítulo 12, né? E o verso até o 16. Né? Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Aqui, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés, e não falou também por nós? Se Miriam falando com Arão. E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés? É forte, ó, irmãos. Não é assim com o meu servo Moisés? Assim... Ai, gente, me perdi. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Eu vou parar aqui no verso 10. Mas até o 16 você pode ler que você vai entender direitinho. O que acontece aqui? Né? Miriam, ela vai questionar com Arão por que Deus não falava com ela e Arão. Já que ela estava ali, estava fazendo parte de tudo que Moisés estava fazendo, né? Estava ajudando o povo, era uma pessoa muito útil para tudo que estava acontecendo, em questão à obra que Deus estava fazendo com a saída do povo do Egito. Então agora ela vai questionar com Arão por quê que Deus só fala com Moisés. E ela questiona no primeiro versículo porque ela está falando da primeira esposa de Moisés, que era Zípora, né? Filha ali de Jetro, que Moisés casou com ela antes do Senhor dar ordem a ele de tirar o povo da terra do Egito. Então ali ela vai questionar para ele, querendo dizer assim a Arão, se ele casou com uma mulher cuxita, quem é ele para Deus só falar com ele? Porque nesse tempo não se podia, né? Casar com uma mulher cuxita, até porque era uma mulher que ela não era da descendência do povo israelita, né? Do povo judeu. Então Moisés casa com ela, né? E eles vão questionar isso. E quando ela vai questionar, ela diz assim, disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E só que quando ela está falando isso com Arão, Deus está ouvindo ela. E quando Deus está ouvindo ela, a ira de Deus vem sobre a vida de Miriam, né? Que ela induz a Arão ter esse pensamento de Moisés, do homem de Deus. Né? E quando isso acontece, irmão, entra o pecado da inveja, porque ela vai ter inveja, né? A inveja entra no coração dela porque ela via a forma que Deus falava com Moisés.
Ela via a forma que Deus ia ao encontro de Moisés, né? O Senhor diz que Moisés, ele via ele numa figura de forma do Senhor, né? Então Moisés, ele teve muito privilégio da forma que ele falava com Deus. E ela vendo isso, não acontecia isso com ela nem com Arão. Deus não falava com eles dessa forma. Então, quando ela vê isso acontecer, ela fica ali, ai, por que não fala com a gente? Né? E quantas pessoas realmente na igreja assim? Ah, por que Deus só usa fulano e não me usa? Ah, porque só fulana consegue comprar um carro todo ano e eu não consigo comprar nenhum. Ah, por que eu trabalho tanto, mas eu não tenho uma casa bonita igual do fulano? Né? Aí o que acontece, irmão? O pecado da inveja, ele é um descontentamento pelo que tem e desejo pelo que o outro possui. Porque a pessoa que tem inveja, ela é descontente com aquilo que ela tem. Mas ela tem inveja daquilo que o outro possui. Né? É por isso que ele é um pecado maligno. Ele é um pecado espiritual. Né? É um sentimento luciférico, diabólico. Pois Adão não teve inveja, e sim Lúcifer, porque não é da descendência de Adão. Esse pecado da inveja não vem de Adão. Adão não teve inveja de ninguém. Caim teve de Abel, mas Caim não era Adão. O primeiro homem foi Adão. Nós somos da descendência de Adão. Né? Então é isso que retrata aqui nesse pecado da inveja. Quantas pessoas com inveja dentro da igreja? Quantas pessoas que não fazem, quando vê o outro que chegou e faz, se levanta, né, contra a vida daquele irmão, vai questionar com o pastor. Eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me botou nesse cargo. Eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me consagrou a nada. O fulano que chegou agora, o fulano que chegou recente e já está assim. Sabe, irmãos? Então, e isso é algo terrível, que vai gerar coisas terríveis na vida da pessoa e dentro da igreja. Mas eu te pergunto, esse tipo de pecado, porque a gente conhece pessoas assim. A gente sabe que tem pessoas na igreja que tem inveja. Tem pessoas que ficam disputando para ver quem prega melhor, para ver quem canta melhor, para ver quem se destaca melhor. É a inveja dentro do coração, estão se porfiando. Mas a gente também não vê disciplina para esse tipo de pecado. E ele é pecado. A inveja, ela é pecado. Miriam fica lepra por causa da inveja, leprosa por causa da inveja, né? E outras passagens bíblicas, viu, irmão? Isso é porque eu separei essa, mas existem outras passagens bíblicas que veio a justiça por causa da inveja, por causa desse pecado. Então, ele é um pecado espiritual, né? Então, que isso não venha estar na minha vida, não venha estar na tua vida, né? Que a gente, em nome de Jesus, sejamos aí um espírito limpo e purificado diante de Deus, né? Agora, nós vamos para o pecado, a falta de perdão, né? Esse pecado, irmão, ele é um pecado espiritual, né? O perdão, que é difícil, né, irmão? É difícil as pessoas perdoar. É nós, né? É difícil nós perdoar quem nos machuca. É difícil nós perdoar quem nos persegue. É difícil nós perdoar pessoas que causam danos a nós, né? Então, a falta de perdão, ele é um pecado espiritual. Tá lá em Mateus, né, 18, 15 e 22 e 35. Então, ele é um pecado espiritual, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a falta do perdão. Porque senão vai estar difícil. Ó. Quem não perdoa gera um câncer em seu coração. O ódio gera morte. O ódio gera morte. Não possuirá, pois a falta de perdão impossibilita de sermos perdoados. E ainda morre a míngua. Olha só o grau da falta de perdão. Olha o caos que isso dá, o impacto que dá para nossas vidas é quando nós não perdoamos. É quando a gente não sabe perdoar. Né? Então, aqui em Mateus, capítulo 18, e o verso 15, né, diz o perdão do pecado de um irmão. Né? Aqui vai falar do irmão, né? Ora, o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Né? Aqui está falando o quê? E quando alguém pecar contra ti, vai lá, repreende essa pessoa. Olha, fulano, não faça mais isso. Não cometa esse tipo de tal coisa que você me entristeceu. Você tá cometendo delito. Esse irmão, ele não vai, se ele te ouvir, né? Amém. Você ganhou esse irmão. Se ele não te ouvir,
A próxima, tu vai lá, eu já chamo outro irmão, chamo outra pessoa. Vamos lá na casa do irmão, rapaz. Eu já conversei com ele não tá querendo, eu já conversei com ela tá se levantando contra a minha vida. Vai lá, vai exortar ele na presença desse outro irmão. Se assim ele não aceitar, a Bíblia está instruindo que pode ir até diante da igreja, né? Aí ele vai para o pastor, já vai confessar o pastor, o irmão está se levantando, está assim, 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 e assim vice-versa. Mas aí o que acontece? O que acontece? 15, né? O que acontece? Aqui no verso 20 já vai dizer, né? O mesmo versículo, ao verso 20 diz assim, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes, até 7. E Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, vai corrigir o irmão vai continuar pecando, tu corrige o irmão de novo, corrige o irmão de novo, vai continuar pecando, tu vai ter que perdoar o irmão. Até 70 vezes 7. Né? Aí, o que a gente vai ver? No verso 23 e diante, a gente vai ver, o Senhor traz uma parábola, a parábola do credor incompassivo, né? Aqui é um homem, né? A Bíblia retrata a história desse homem, que ele estava devendo, tinha uma dívida, né? Você vai ler aqui do 23 todinho, você vai ler até o 35, né? Do capítulo de Mateus 18. Então, ele vai o quê? Ele está devendo, né? O reino de Deus é comparado com um certo rei que quis fazer conta com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para pagar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, para que eu te pagarei. Ele estava pedindo misericórdia, que ele fosse generoso com ele. E saindo, porém, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Olha, ele foi perdoado da dívida dele, ele estava devendo. E esse homem vai e perdoa ele. Agora ele sai da presença deste homem e diz assim, ó, o 28, capítulo 18, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocando, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro postou-se sobre seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse sua dívida. Olha só o que aconteceu. Então, irmãos, olha aqui, ó. E chamando, aqui o verso 33, 32. E o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda a tua aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Você entendeu? Olha o grau da falta de perdão. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Ele mandou prender aquele homem até ele pagar toda a dívida dele. Quer dizer, ele quis o perdão, mas ele não perdoou. Mas ele quis o perdão. Então, o que acontece? Eu não posso ter perdão se eu não perdoar. Para mim ter perdão, eu preciso perdoar. Para mim receber perdão de Deus, eu preciso perdoar. Né? Então, que a gente venha tomar cuidado com esse pecado. Ele é um pecado espiritual, né? E é um pecado, irmãos. Quantas pessoas que estão com câncer dentro dos seus corações, quantas pessoas doentes por falta de perdão, quantos filhos que não perdoam pais, pais que não perdoam filhos, quantas pessoas que sofreram, né, maus tratos na infância, abuso na infância, quantas pessoas que passaram por um momento difícil no meio da família na infância que não conseguem perdoar. Né? É uma doença aqui dentro do coração, é um câncer. E quanto mais ele não perdoa, mais o ódio vai aumentando, mais o ranço vai aumentando, e ele corre risco de morrer à míngua. O que é morrer à míngua? Uma pessoa que morre na miséria, sozinho, sabe, sem ninguém, porque ele vai adoecendo tanto ao ponto de ninguém mais querer ficar perto dele. Então nós temos que tomar cuidado com esse pecado. O pecado da falta de perdão, ele é sério, né? E quantas pessoas na igreja que brigam, quantas pessoas na igreja que vivem nas porfias, quantas pessoas na igreja que vivem alfinetando um ao outro,
Quantas festas que fazem na igreja que a gente vê contenda. Irmã se levantando contra irmã. Pastor contra pastor, irmão contra irmão. Não se perdoam, mas estão nos altares, estão na igreja. E cadê a disciplina para esse povo? Sabe? Cadê a disciplina? Às vezes a pessoa tá ali, tem uma contenda, tem um problema, e diz assim, não, eu já perdoei de coração, mas não quer nem falar com aquela pessoa mais. Se a pessoa chegar na igreja, sentar no mesmo banco que ela tá, ela se levanta e vai para outro banco, mas ela diz que perdoou. Então, às vezes, irmão, o que que acontece? Né? Ou esse pecado, ele tá dentro e tá tomando conta da igreja. Quantas pessoas doentes de câncer dentro da igreja? Quantas pessoas com seus corações doentes porque não conseguem perdoar? Mas estão cantando no coral, estão pregando, estão louvando, estão nas agendas, mas tem pecado guardado. E é um pecado que ele não é da carne, é um pecado espiritual. E isso é coisa muito séria, precisamos tomar muito cuidado, né? Quem dera aí, se aí todas as lideranças, né, do nosso Brasil entendesse dessa forma, né, e agisse mais, eu acho que muita coisa mudaria. Muita coisa mudaria. Não é só disciplinar aquele que adultera, não é só disciplinar o que bebeu, o que roubou, o que matou, não. A disciplina tem que ser aplicada em todo tipo de pecado. Né? Em todo tipo de pecado. É por isso que a gente vê as igrejas aí cheias de pessoas contendeiras, cheias de pessoas invejosas, cheias de pessoas que brigam. Na época de festa, um quer uma cor de uma roupa, outro quer da outra cor, o outro não quer esse hino, o outro quer aquele hino. Aí eles ficam se alfinetando, brigando. No final da festa, eles não estão se falando, estão de mal, mas estão cantando, não tem disciplina. Né? E isso é triste de ver, porque isso prejudica todos nós, né? Esse tipo de pessoas, esse tipo de atitude, ele prejudica a igreja de Deus em geral, né? Então, Deus, ele não se agrada disso. Então, que nós possamos tomar cuidado, tá bom? Vamos agora, né, para o nosso, deixa eu ver, para o nosso 1, 2, 3, 4, nosso quinto, sexto pecado. Esse também é um pecado gravíssimo, viu? O pecado da soberba. Vamos ver o que Deus fala, né? Da soberba. Está aqui no livro de Provérbios 16 e Daniel. Provérbios 16, Daniel capítulo 3, capítulo 4, 30 a 32. Olha o que diz Provérbios 16. Deixa eu pegar aqui, irmãos, para você aqui, Provérbios capítulo 16. Olha, é tremendo, irmãos. A Bíblia, ela é nítida, tá tudo bem explicado, sabe? A gente só precisa mesmo estudar, né? Estudá-la para a gente ter mais aperfeiçoamento naquilo que Deus quer conosco, né? Capítulo 16 de Provérbios e o verso 18. O pecado da soberba. Ele é um pecado espiritual, tá bom, gente? Ele é um pecado espiritual, tá bom? 16 e o verso 18 diz assim, ó, a palavra do Senhor. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Misericórdia, ó. Vou ler de novo para você, ó. Provérbios capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quantas pessoas com a soberba? Quantas pessoas com a altivez de espírito? Eu sei, eu faço, eu prego melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, eu tenho o melhor estudo, eu tenho a melhor isso, eu sou assim. Quando você põe muito esse eu na frente, você tem altivez de espírito, né? E a altivez de espírito precede a queda. Meu Deus, é interessante. E a soberba precede a ruína. Então, eu poderia parar aqui. Tem outro que a gente vai ler aqui. Mas eu poderia parar aqui. A soberba precede a ruína. Então, o Senhor está sendo claro através aqui de Salomão. A soberba é a ruína do homem e da mulher. Mas existem pessoas soberbas na igreja. Existe. Eu não estou falando aqui, gente fora da igreja. Eu estou aqui falando para a igreja de Deus. Existe muita gente soberba dentro da igreja. Agora vamos lá para Daniel, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Olha só o que o Senhor fala aqui, ó. Daniel 4, 30, diz assim, ó. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real,
com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Isso aqui era o rei Nabucodonosor, viu? Você depois lê lá, né? O edito do rei, o seu sonho, né? Que Daniel ele vai aí estar fazendo a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Isso aqui é Nabucodonosor. Olha só o rei, como ele está cheio dessa soberba dentro de si. Ó, ele está cheio dessa altivez dentro de si. Olha o que ele está dizendo. Falou o rei, disse. Né? Porque a Daniel ele vai trazer, né, aí a interpretação do sonho. Aí Daniel diz para ele no verso 29, para você entender bem, Daniel diz assim, ó, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Que veio as revelações que Deus entregou a Daniel, que ia haver fome, né? Que ia haver sofrimento, que ele ia sofrer, o reinado dele não ia ser um reinado fácil. Aí ele, não, que isso, mas eu sou rei, né? Da grande Babilônia, eu edifiquei a casa real com a força do meu poder para a glória da minha magnificência. Ele enche o ego dele, né? Então, o rei Nabucodonosor, ele era um homem muito soberbo, né? Aí o 35 diz assim, ó, né? O 35, não, aqui. Aí o 30 e... Aqui, vamos ver aqui, irmãos, o 30 e o 31 diz assim, ó. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais no campo, e fartião, né? Será no campo e fartião. Glória a Deus. A comer erva com os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Aí o Senhor, ele entra e repreende o rei Nabucodonosor. É interessante que o próprio Deus, né, ele dá um alarido de voz ali para o rei Nabucodonosor, para repreender ele, por causa que ele estava homem soberbo, a altivez de espírito cresceu dentro dele, né? Aí olha aqui, ó, o pecado da soberba é um pecado com pensamentos luciféricos. E não é um pecado da carne, é um pecado espiritual. Por quê? Porque Satanás, quando Lúcifer ainda no céu, ele era soberbo. Por causa da sua beleza, por causa do seu poder, ele ficou soberbo, ficou orgulhoso. Ele viu que ele era o mais belo, ele viu que ele era o mais lindo. Ele viu o poder que ele tinha o poder da música dentro dele, ele tinha o poder da autoridade dentro dele que Deus gerou sobre ele. A Bíblia diz que ele era o mais lindo, onde ele passava, a beleza dele resplandecia. E por causa da soberba, e por causa disso, entrou a soberba no coração dele. Ele quis o trono de Deus, quis ser mais do que Deus, né? Por causa da altivez de espírito. Ele era um anjo superior. Então, é um pensamento luciférico. Quando eu sou uma mulher soberba, eu sou uma mulher com pensamentos e sentimentos luciféricos, maldosos. Só eu que sei pregar, sou pastor, sou missionária, eu não quero ouvir mensagem de ninguém, eu não aceito me sentar para me ouvir uma pregação de uma irmãzinha que não sabe pregar. Não porque eu já sei pregar. Então, eu estou com o sentimento luciférico, o sentimento do inimigo. Né, que eu acho que eu tô dependente, que eu não preciso ouvir Deus usar um pequeno, que eu já sou, né? Então precisamos tomar cuidado, viu? Soberbo é alguém que se acha superior pelo que tem, pelo que sabe, pelo que é. Tem uma altivez de espírito elevada, né? Que é o que gera o orgulho. E também encontramos um grupo de pessoas que não tem nada, né? Não tem nada, não sabe nada e nem grau algum tem elevado, né? Mas tem a soberba no coração. Você conhece gente assim? Você conhece gente que tem aquele ditado popular que a gente usa, que não é bíblico, mas é um ditado que as pessoas usam muito, né? Pobre com espírito de rico, que é a pessoa soberba, aquelas pessoas metidas, aquelas pessoas orgulhosas. É isso aqui, irmão. É uma doença, é aqui dentro. É no coração. Isso não é um pecadozinho assim, não, viu? Soberbo é um estado de espírito doente. Então, uma pessoa soberba, ela tem um estado de espírito doente, porque ela precisa de libertação, ela precisa de tratamento espiritual, né? Para que ela não venha ter a ruína. A ruína que fala em Provérbios 16, o verso 18, que ela não tem essa ruína, né? Essa queda por causa da altivez,
né? Quando o homem fica irado, Deus lembra de Adão. Mas quando o homem fica soberbo, Deus lembra de Lúcifer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né? Quando é o pecado da carne, é um pecado de Adão, né? A gente fala o pecado de Adão porque foi através de Adão que entrou o pecado, né? Os homens. Então, quando Deus ele olha um homem irado, que a ira, né, ela gera o pecado, quando a gente não controla ela, a gente peca. Então, quando Deus vê um homem irado, ele lembra da queda de Adão. Mas quando Deus vê um soberbo, ele lembra da queda de Lúcifer, do anjo caído, né? Então a gente precisa guardar isso no nosso coração. Nós precisamos entender que a soberba, ela é um pecado que ela vai trazer sérias consequências para nossas vidas se nós alimentarmos. A gente precisa se desviar desse caminho. Agora deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Baseado a soberba. Tu conhece alguém soberbo na tua igreja? Ou alguém que já passou? Não é porque esse pregador soberbo, aquelas pessoas soberbas que vivem de cartaz em cartaz, né? Que vive aí na mídia, né? Que acha que já sabem tudo, que acha que canta bem, que tem um dom, que tem um talento, explora aquilo que ela ganhou de graça. Sabe essas pessoas soberbas que vai na igreja, só fala com quem aos olhos dele é viável. Se for uma irmãzinha com um chinelinho no pé, não vai orar por ela, não fala com ela direito. Mas se for um irmão que está com a chave de carro pendurado, ele ali vai e fala, ele sauda diferente. São essas pessoas soberbas, irmãos. São pessoas soberbas, são pessoas que vivem com esse pecado, essa doença dentro de si. Agora, deixa eu te perguntar, tu conhece pessoas assim? Tem pessoas assim na tua igreja? Quantas pessoas dessas tu já viu subir no altar? Pessoas metidas, pessoas orgulhosas. E quantas vezes tu já viu um pastor disciplinar esse tipo de pessoas? Esse tipo de pecado que elas cometem? Quantas vezes tu já viu o pastor dar uma disciplina para o irmão? Ó, o irmão tá no banco, o irmão vai ser disciplinado, então eu vou exortar o irmão. Porque existe também de chamar o irmão, exortar o irmão. Você muda. Você vai mudar, porque se você não mudar esse seu comportamento, não vai dar certo, irmão. Então, bora mudar. Aí eu chamo a primeira, chamou a terceira, a quarta vez, agora eu vou ter que disciplinar você, irmão. Você é muito soberbo. Né? Você acha que na igreja que só você sabe? Você acha que só você conhece? Você desrespeita os irmãos aí menor? Então, eu vou ter que te disciplinar. Poxa, eu já viu um pastor chegar na frente e dizer, não, eu disciplinei o irmão porque ele é soberbo. Não existe isso, irmão. A gente não vê isso. Mas está na Bíblia. Se existe a disciplina para o pecado de adultério, se existe a disciplina para o pecado da mentira, para o pecado do roubo, para o pecado da fornicação, da prostituição, por que não tem uma disciplina para o pecado da soberba, da inveja, da falta de perdão? Por que será que não existe? Da irreverência, né? Então, irmãos, eu vejo que é uma falha muito grande, né, da nossa liderança, infelizmente. É por medo, talvez, até da igreja esvaziar, porque, na verdade, é tanta gente mesmo que vai ficar pouca gente. Mas é tão bom ficar pouca gente, mas uma igreja limpa, né, do que muita gente e a igreja continuar suja, infelizmente, né? Então, é isso aí, viu? A soberba, ela é algo terrível, que nós possamos ter vigilância e não deixar esse tipo de sentimento e nem pensamento luciférico entrar dentro de nós e ser pessoas soberbas, viu? Tudo que temos não é nosso, tudo que temos que zelar, porque é tudo emprestado, tudo é do Senhor. Isso tudo é de Deus, isso tudo é do Senhor. Né? Isso aqui nada é nosso, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Agora vamos aqui para o próximo. É o pecado da luxúria. O pecado da luxúria está baseado lá em Efésios capítulo 5, 3. O pecado da luxúria. Ei, irmãos, esse aqui, não sei se você, eu sei que você já escutou essa palavra, mas não sei se você conhece, né? Qual é o ato da luxúria verdadeiramente, eu não sei. Mas eu vou tentar passar aqui para nós, né? Que está dentro da Bíblia Sagrada. Pecado da luxúria é Efésios 5:3, né? Pecado de desejo descontrolado por prazeres que vão além dos limites estabelecidos por Deus. Olha só, irmãos. O pecado da luxúria, ele é um pecado da carne, tá bom? Não é um pecado do espírito, ele é um pecado da carne, tá? Então, olha aqui, ó. Pecados de desejos descontrolados por prazeres que vão além dos limites estabelecidos por Deus. O prazer sexual é dado por Deus para o casal unido no matrimônio. A luxúria distorce e corrompe a pureza de Deus na intimidade de um casal. Né?
Então, o que é luxúria, irmão? Luxúria é o pecado da imoralidade, da prostituição, né? Principalmente dentro do casamento, né? Aí não é só do casamento, não, viu? Os prazeres fora do normal. Às vezes a gente ignora, né, muitas coisas. A gente diz, não, isso aqui não tem nada a ver. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado quando a gente está dentro do quarto, na nossa intimidade, a gente fecha a porta, Deus não entra lá. É verdade, irmão. Deus não tem por que estar entrando e ver ninguém na intimidade. Mas Deus conhece tudo, Deus sonda tudo. Ele não precisa entrar lá, ele sabe tudo que a gente pratica. Então, às vezes, a gente está achando que porque Deus não entra no quarto, porque Deus não tem nada a ver com o casal, que a gente está achando que está por cima da carne fresca, que não está, irmão. A gente está pecando, o pecado da luxúria. Os desejos descontrolados, né? Estamos indo além dos limites estabelecidos por Deus. O crente ele tem que tomar cuidado, né? O homem de Deus tem. Olha o que diz aqui, ó, sobre o pecado da luxúria. Ele é um pecado da carne, né? Efésios 5:3. Diz assim, ó. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda assim nomeia-se entre vós como convém os santos. Não pode estar entre nós. Não convém se nomear entre nós, entre a nossa vida, a nossa comunhão. O nosso leito, que é a cama, o nosso quarto, tem que ser puro, maculado. Né, irmãos? Então a gente precisa tomar um cuidado, tá bom? Para que a gente não venha praticar aquilo que não agrada a Deus, que não está no limite de Deus, essa é a verdade, né? Me corrigindo aqui, não é o que agrada a Deus, é que está dentro do limite de Deus, a gente não pode ultrapassar os limites divinos, né? Então o prazer da carne, irmão, ele é dado por Deus. Mas a gente precisa ter respeito por aquilo que Deus deu, né? Porque Deus deu o prazer da carne para nós, né? Que é da relação sexual entre o marido e mulher, que a gente tem que ultrapassar os limites, né? Quantas pessoas aí que a gente sabe que é folguenta? Aquelas mulheres folguentas, homens folguentos, né? Que é aquela pessoa que, se for uma noite e não tiver sexo para ela, ela não tá bem, ela vai brigar, ele vai brigar, já fica ali atribulado, endemoniado. A gente precisa tomar cuidado. Isso daí, irmão, é porque a pessoa tá deixando o pecado reinar na carne dela. Ela está deixando esses desejos descontrolados tomarem conta do matrimônio dela. E isso causa consequência. Causa morte espiritual, por exemplo. Né? Tu já pensou? Toda noite o homem querer a mulher, toda noite a mulher querer o homem. Qual é o dia que vão tirar para se consagrar? Né? Qual é o dia que vão entrar em um acordo para se separar? Eu entendo que quando o marido não é crente, é uma luta, é uma batalha. Então a mulher vai ter que orar a Deus para que Deus ele venha, né, descer com a misericórdia e fazer essa pessoa mudar essa atitude dela. Para que essa irmã, para que esse irmão aí que tem a mulher também que não é crente, consiga, né, levar a sua vida cristã, a sua fé cristã. Então, a luxúria ela é um pecado da carne, ela é um pecado terrível, ela não tem que fazer parte dos santos, tá bom? Santos somos nós. O que é santo, né? Separado. Nós somos pessoas separadas. Então, o pecado da luxúria não pode estar entre nós. A prostituição não pode estar no leito de um casal, né? Então, fica aí a dica para nós e para você aí, né? Que caso que esteja assistindo e que tenha, né, um marido que não seja crente ou mulher que não seja crente, peça a Deus, ore a Deus que vai chegar o momento que Deus vai agir, que Deus vai entrar em ação, né? Para que vocês vivam aí uma vida abençoada e esse pecado da luxúria não tome conta, né? E outra coisa, irmão, não é só questão do sexo não, viu? A luxúria, ela é um pecado de desejo descontrolado, tudo que tu deseja fora do normal. Né? Tem mulher aí que ostenta, tem mulher que não pode ver uma roupa, tem mulher que não pode ver um sapato, tem mulher que não pode ver uma bolsa, tem mulher que não pode ver um carro, tá com um carro novo do ano, ou homem também, mas já quer trocar de carro de novo. Tem pessoas que elas não se contentam, né? Elas têm os desejos descontrolados, elas ostentam, elas vão além dos limites, isso é luxúria, né? É a luxúria. É pessoas que quanto mais tem, mais elas querem adquirir. Parece que elas têm assim, elas ficam tão descontroladas que elas não conseguem controlar mais dentro de si. Tomou conta da sua carne, ela passa num lugar, se ela não for lá e não comprar, ela não quer, ela não vai, ela não para. Né? E às vezes se endivida toda, chega o cartão tá todo no limite, porque é os desejos descontrolados que não agrada a Deus. Então, tá aí para você, ó, luxúria, pecado da carne, tá bom? Que a gente possa aí, né, nos libertar. E outra coisa, irmão, até na igreja tá cheio de pessoas. Eu sei porque eu já fui dirigente de igreja, eu já ouvi, né, pessoas vindo, chegando até mim para confessar
não consegue ficar sem o fogo, e é toda noite, é toda noite, toda noite, é um negócio descontrolado, tem vontade de fazer as mesmas práticas do mundo, ou se eu não consigo me controlar, eu tenho que estar comprando direto, eu tenho que estar fazendo isso direto, eu tenho que fazer aquilo direto, e tem que ser assim direto. Então, isso é o descontrole total, né? E onde tem descontrole não tem Jesus, né, irmãos? Que Jesus, ele é temperado, ele traz o controle para nossas vidas, né? Então, fica aí essa dica para nós, que nós possamos aí tomar cuidado, em nome de Jesus, né? Vamos agora aqui para mais um aqui, a qual o Senhor, ele vai falar conosco. Vamos para o pecado da fofoca? Esse aqui é outro, né, irmãos? O pecado da fofoca, esse, ele é terrível, né? Esse aqui é um que mais tem causado, né, dentro da igreja, né, irmãos? Então, vamos para ele agora? Ele está aqui, o pecado da fofoca, aqui. Tá, ele é um pecado espiritual, tá bom? Tá em 1 Samuel, capítulo 22, o verso 9 ao 18, e tá no Salmo 52, tá bom? Para nós. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, é que nem eu falei para vocês, hoje em dia tá difícil, né, irmãos? Por isso que o povo tá entrando tanta coisa dentro da igreja, porque não tem mais a disciplina, não tem mais a correção, né? E quando não tem disciplina, não tem correção, não esqueça disso aqui que eu vou te ensinar. Quando não tem mais disciplina e não tem correção, não tem temor. Só tem temor onde tem disciplina. Só tem temor aonde tem a correção. Aonde não tem correção, não tem mais o temor da parte de Deus. As pessoas perdem o temor, né? Então, vamos aqui. O pecado da fofoca, o pecado espiritual. 1 Samuel, capítulo 22. E o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vi a Nobe e a Aimeleque, o filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Eita Deus, Deus é tremendo. Então o rei Saul, olha, então, esse Doeg, né, ele chega até o rei Saul para contar uma mentira. Ele vai inventar essa mentira ao rei Saul, que ele tinha visto o Davi, filho de Jessé, em Nob, né, na cidade de Nob, com Aimeleque, né? Ele inventa essa mentira. Aí o rei Saul vai dizer assim, ó, no verso 10: o qual consultou por ele o Senhor, ele deu mantimento, irmão, perdão, já é o 11, né? Esse eu já li. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote e filho de Aitube, e toda a casa de seu pai e os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Aí o 12 diz assim: e disse o rei: ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse ele: eis-me aqui, senhor meu. Então disse o rei Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? A falando de Davi. Pois dele pão a espada, consultaste por ele a Deus, para que ele levasse contra mim e arma-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei Saul. E ele diz assim: ao rei disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrando na sua casa? Aqui ele vai defender Davi, ele vai dizer: mas tem alguém aqui, né, que seja mais fiel do que o teu genro Davi, que Davi era genro do rei Saul. Aí ele diz assim, ó: comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal coisa, não impute ao rei coisa nenhuma a seu servo, nem toda a minha casa de meu pai, pois eu teu servo não soube de nada, e tudo isso nem muito nem pouco. Aí olha o que o rei vai dizer para ele, ele está dizendo: não, Senhor, não impute isso contra mim, não diga isso contra mim, eu não fiz isso, eu não vi ele, eu não fiz isso, o que estão me falando, não traga, né, a desgraça na casa de meu pai, porque nós não praticamos isso. Aí o verso 16, ele diz assim: porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente,
de toda a casa de teu pai. E disse o rei aos seus guardas que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes da casa do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não fizeram saber, porém, os criados do rei, e não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então virou-se Doeg, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Olha só, irmãos. Então houve morte por uma fofoca. Olha o que a fofoca faz. Olha o que a fofoca faz. O homem chega lá e diz assim: olha, eu vi o fulano falando com a fulana. Tu viu? Eu vi, menina, tá lá, eu vi, eu fui ver. Eu só não tirei foto pra tu ver, mas eu vi. Olha, eu vi o fulano trair da fulana. Olha, eu tava ali, eu escutei o fulano falando da fulana. Às vezes pega uma fala já no final, uma conversa no final, né? Uma fala ali que acaba comprometendo outra pessoa e diz: olha, eu vi, eu estava ali, eu vi. Irmãos, isso acaba trazendo tragédia para dentro da casa de Deus. Isso é coisa séria. A fofoca, ela é um pecado espiritual. Ele é o próprio Satanás que reina no coração dos fofoqueiros. É o próprio Satanás que está ali para semear a discórdia. Né? Então, quando a gente fala de pecado espiritual, a gente está falando de pecado que não é da carne. É um pecado que é gerado pelo próprio maligno dentro do coração das pessoas. Né? Então, quantas pessoas mentirosas na igreja, quantas pessoas fofoqueiras, quantas pessoas trazendo malícia, quantas pessoas inventando conversa para ver a desgraça, para ver a derrota. Aí olha o que diz aqui o capítulo Salmo de capítulo 52, irmãos. Olha o que diz aqui, o verso 2: a tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, trançando enganos. Tu ama mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desregar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e rirão dele, dizendo... Tá vendo, irmãos? Então a fofoca, ela tem um preço muito caro. Então as pessoas hoje virou novela. As pessoas estão dentro da casa de Deus inventando fofoca. Inventa a fofoca do pastor, inventa a fofoca da irmã, inventa a fofoca do irmão, inventa a fofoca do jovem, inventa a fofoca de todo mundo. O fofoqueiro só não inventa a fofoca dele mesmo. Mas do resto ele inventa de todos. E deixa eu te perguntar, tu já viu um fofoqueiro sendo disciplinado por causa de uma fofoca? Não, ele tá lá, tá semeando a discórdia, ele continua plantando a semente do mal. Né? Porque esse daí é o pecado que vem do poder luciférico, do poder das trevas, né? Da fofoca é muito, olha aqui, a fofoca ela é muito mais grave que o adultério. Semeia a destruição, o ódio e destrói amizades, família, casamento e até ministério. Aí por que ela pode ser mais grave que o adultério? Porque o adultério, alguém peca contra o cônjuge dele, que só gera adultério quando é casado, né? Pecou contra o cônjuge dele, tá em ato de adultério. Aí ele vai e pede perdão pro cônjuge, o cônjuge perdoa e eles continuam a vida. Quando não perdoa, se separa e acabou. Pede divórcio para todo mundo pro lado e pro outro, né? Mas a fofoca não, a fofoca ela destrói. Ela destrói o ministério. Ela faz pessoas perderem os seus ministérios. Elas têm fofoca que o pastor falou isso de ti. Aí o irmão tá lá cheio da graça. O irmão tá doido para trabalhar na obra. O irmão não, o pastor falou assim, que não é de Deus isso aí que tu fala, não. Não é de Deus isso aí que tu faz, não. Aí o irmão não vigia, o irmão não examina a escritura, acredita na fofoca, sai do ministério, perde o ministério dele. Quantas pessoas trocando de igreja por causa de fofoca? Quantas pessoas deixando as amizades por causa de fofoca? Que fofoca destrói. Então vamos tomar cuidado, né, para que esse pecado, e ele é um pecado espiritual, né, é um pecado com raiz luciférica, raiz diabólica. Então vamos tomar cuidado para que esse pecado ele não nos afete, para que ele não chegue até nós, né, para que a gente venha ter aí uma vida mais saudável diante de Deus, né, que é isso que o Senhor ele quer conosco.
Temos aqui também, irmãos, o pecado da gula, né? É um pecado espiritual, viu? Então fica a dica aí, ó, a fofoca, os fofoqueiros, né? Porque tem fofoqueiro que ele fica de plantão, né, irmão? Tem fofoqueiro que ele fofoca da roupa do irmão. Tem fofoqueiro que ele fofoca do pastor, ele fofoca da mulher do pastor, ele fofoca da irmãzinha. Tem fofoqueiro para todo tipo de classe. O certo é esse. Né? E é um pecado espiritual, é a doença. É a doença dentro. O espírito dele é doente, né? E ele precisa de um tratamento espiritual para ele ser liberto desse demônio, que é um demônio que atrai, vai criando contenda, vai jogando a semente do mal, e quando vê, a igreja todinha está contaminada por causa da fofoca, né? Então, e a gente não vê disciplina. Tem fofoqueiro aí que faz graça dentro da igreja e não quer disciplinado, né? Ele não está nem vendo, ele quer fazer a fofoca no nome dos outros, né, irmãos? Agora, o pecado aqui da gula, né? A gente vai para o pecado da gula, ele é um pecado espiritual, tá bom? Então, saiba que o pecado da fofoca aqui também, né? Como a gente leu, ele é um pecado espiritual. Pecado da gula, ele é um pecado espiritual e ele está baseado no livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 21. Gálatas 5 e o verso 21, tá bom? Gálatas 5. Vou pegar aqui para vocês. Gálatas 5, 21. É coisa séria, irmãos, é coisa séria, é muita coisa séria o que a gente precisa tomar cuidado para a gente ter uma vida e uma conduta cristã com o Senhor abençoado. Precisamos tomar muito cuidado. Capítulo 5, verso 21, olha o que diz aqui, irmãos, ó. Pecado espiritual é o pecado da gula, né? O capítulo 5, verso 21, olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, 21. Cadê? Aqui fala de outros pecados, tá? Que hoje eu não vou aplicar todos os pecados. Ainda vai ficar faltando pecados aqui. Mas diz aqui, ó. Invejas, né? Homicídios, bebedices, glutonarias. Coisas semelhantes a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que que a glutonaria é um pecado espiritual, irmãos? Né? É que outros que a gente fala a gula, né? O pecado da gula, né? A glutonaria, ele é um desejo excessivo de comer, ultrapassando a necessidade do corpo. Então, ele é um desejo excessivo de comer, ultrapassando a necessidade do corpo. Vira um descontrole corporal e espiritual, causando o acomodismo, a preguiça, causando desânimo, né? Então, quando nós estamos influenciados por esse pecado da gula, ele tem os objetivos dele. Não está lá só para fazer nós comer, não. Ele está para fazer a gente engordar fora do normal. Porque ele sabe que se nós engordar fora do normal, vai prejudicar a nossa saúde. E se prejudica a nossa saúde, nos afasta da obra, nos afasta do trabalho de Deus. Ele vai fazer com que a gente queira ir além do que o nosso corpo suporta, do que o nosso corpo aguenta. Né? Por isso que ele é um pecado espiritual, porque ele é um descontrole. Tem pessoas que elas têm descontrole emocional, que elas só querem comer. Eu já vi casos de pessoas que têm depressão, que só querem comer. E elas dizem, a depressão não é um espírito, é um pecado. Ele é espiritual, ele tem influências malignas, né? Então, é um pecado de desejos excessivos, né? Vai além daquilo que o nosso corpo suporta, não é nem o suporte, é com a necessidade do nosso corpo, né? E vira um descontrole corporal e espiritual, causando comodismo, né? Então, que nós precisamos tomar cuidado. Né? A gente precisa, às vezes a gente até tá já entrando nesse aval aí, e às vezes a gente está achando, não, é porque eu tomei uma vitamina, não, é porque eu tô assim, não é porque eu engordei um pouco, não é porque tem influências malignas mesmo, nós estamos pecando. E vocês sabem que crente gosta de comer, né? Crente gosta de comer. Quantas reuniões, quantas festas que a gente faz, que é um boi, dois boi, né? E aí o povo mata, e o povo traz bolo, e o povo enche ali, e tá achando que às vezes tudo é normal, e às vezes tá tudo já fora do normal, né? E tem aqueles glutão, que tem pessoa que ela é assim mesmo, tem pessoas que ela tem a glutonaria mesmo, né? Aquilo que é tão descontrolado que a gente não sabe para onde que vai a comida. Ele come, que a gente não sabe para onde que vai, não sabe o que acontece com ele. Então tá que tá. É o pecado da glutonaria,
né? Ele é um pecado espiritual, então é algo que nós temos que lutar espiritualmente contra esse pecado, né? Para que ele não venha aí nos matar, né? Nem matar o nosso corpo e nem nos afastar dos propósitos divinos, né? E a gente sabe que existe na igreja, tem, eu conheço, sei que você conhece gente que gosta de comer fora do normal, né? E às vezes não é repreendido. Às vezes a gente, né, a liderança, a gente não chega lá, irmão, para com isso, é pecado. Isso é pecado da gota, acho que não é normal, crente não anda em festa, a gente fala isso, crente não anda em festa, crente não vai para nenhum lugar, a festa de crente é comer. Ó, cuidado, hein? Negócio de festa de crente comer, nós pode estar no pecado da glutonaria e nós nem sabe. Pecando, e é um pecado espiritual, né? Então vamos tomar cuidado. Agora vamos para o outro aqui, irmãos. Vamos para o pecado. Oh, glória a Jesus. Vamos aqui para o pecado da prostituição. Ele é um pecado da carne. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 5. Vamos para o pecado da prostituição. E o pecado da prostituição é um dos pecados, junto com o pecado de adultério, que a gente mais vê, né, a igreja disciplinando nos dias atuais. Os demais que eu falei aqui, a gente não vê nenhum, né? Mas todos os pecados merecem ser disciplinados, né? Todos os atos pecaminosos, não é o pecado, é o ato pecaminoso. Que quem o pecado não peca, o pecado faz nós pecar. Então, lá para o pecado da prostituição, é um pecado da carne, tá? Em Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 5. O pecado da prostituição é o que se envolve com atos sexuais por dinheiro, sexo fora do casamento ou uso de prostituição. É um ato de infidelidade, tanto com um parceiro no casamento, como um ato de infidelidade para com Deus, né? Então, vamos aqui em Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses, capítulo 3. E o verso 5. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 3:5. Diz assim, ó. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-vos saber a vossa fé. Peraí, irmãos, que eu acho que aqui está errado o texto. É Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Tessalonicenses. Que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, né? E o verso 5. Irmãos, é 2 Tessalonicenses, tá bom? 3, 5. Uai, não é. Não. Eu acho que eu fiz foi a nota errada aqui. Só um instante, a igreja do Senhor. 3, 5 diz assim. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo. Não é aqui não. Eu notei foi o errado, irmão, mas eu vou mandar depois direitinho para vocês. Eu notei foi ao contrário, eu botei um ao contrário do outro. Então, o pecado, irmão, esse pecado da prostituição, ele é um pecado da carne. Ele é um pecado do desejo carnal, né? Pessoas que se prostituem fora do casamento, né? Pessoas que se prostituem quando noivo, pessoas que se prostituem por dinheiro, pessoas que se prostituem, irmão, a prostituição por dinheiro, a venda, né, do seu corpo, ele é um ato de prostituição terrível. E ele mata o corpo, mata o espírito. E nós precisamos tomar muito cuidado. Então, quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo na prostituição? Quantas pessoas que vivem na imersão da prostituição nas suas vidas? E nós precisamos tomar cuidado, irmão, porque quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós nos examinamos, a gente vai entender. E o pecado, ele está exposto. O pecado, ele está aqui estampado, né? Quanto vou aqui para jovens? Eu vou usar os jovens. Quantos jovens que estão na casa do Senhor em pecado de prostituição? Quantos jovens que se prostituem antes do casamento? Quantos jovens que não têm compromisso com Deus estão em prostituição? Quantos jovens vivendo? Não é só jovem não, viu? Eu estou dando exemplo, mas não é só jovem não. E o pastor sabe, a igreja sabe que o irmão lá fora é um prostituto, vive se engraçando para tudo quanto é mulher, a mulher prostituta, mas está lá dentro da igreja fazendo uso da obra de Deus, mas não é disciplinado.
né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? E que as nossas igrejas, irmão, elas vêm porque é um ato de infidelidade. É um ato de fidelidade não só no casamento, como é um ato quando eu sou casada ou quando eu tenho um compromisso de um relacionamento com alguém, que eu entro na prostituição, eu tô traindo aquela pessoa, tô sendo infiel a ela. Mas e quando eu não sou casada e quando eu sou solteiro, que eu tenho um ato de prostituição, eu estou traindo a Deus. Eu estou tendo um ato de infidelidade contra Deus, né? É o que o Senhor ele usa ali o Oséias, né, para dar um exemplo muito interessante para nós no livro de Oséias do profeta, que ele manda ele casar com uma prostituta para fazer a comparação de como o Senhor se sente com o povo trai, o povo peca, o povo trai, Deus perdoa, o povo trai, Deus perdoa, né? Então Oséias casou com a prostituta, né? A prostituta traía e o profeta tinha que receber ela na cama dele, mesmo ela traindo ele. Então vamos tomar cuidado, é um pecado da carne e que nós possamos aí estarmos atentas e tomar cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero aí que todos estejam entendendo em nome de Jesus Cristo. Eu vou para o último agora aqui, irmão, nós vamos para o pecado da inimizade. O pecado da inimizade também é o pecado da carne, tá bom? O pecado da inimizade, ele está lá em Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Ele é um pecado da carne, né? O pecado que leva ao distanciamento do homem com Deus. Pois quando nos tornamos amigos de tudo que contradiz a palavra, passamos a ser inimigos de Deus. Assim como nossos irmãos. A inimizade gera ódio e conflito dentro das igrejas. Olha só, irmão, o pecado de inimizade, né, que é a inimizade, tá aqui em Tiago, capítulo 4, verso 4, né? Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Então, o Senhor ele está sendo claro, quando nós somos amigos daquilo que é do mundo, quando tu é amigo do pecado, tu é inimigo de Deus. Quanto é amigo das vontades do mundo, tu é inimigo de Deus. Então, o Senhor ele está exortando aqui através de Tiago, dizendo para nós que se tu for amigo das coisas do mundo, se tu for amigo daquilo que contradiz a minha palavra, tu é meu inimigo. Tu tem uma inimizade contra mim. E ele não vai longe na igreja. Quantos irmãos com inimizade um contra o outro? Quantos irmãos que vivem aborrecidos têm inimizade? Eu não vou falar com aquele lá para mim falar com ele, só se Jesus descer do céu para falar comigo, para fazer eu falar com ele. Eu não vou falar, não. Não, tá pensando que eu já esqueci? Não tem? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece, não. Eu que não vou falar, eu que não vou me reconciliar, eu que não vou fazer isso, não. Fica inimigo, irmão, daquela pessoa, mas não dá o braço a torcer, né? Então, é um pecado que leva à morte espiritual. Porque ele nos afasta do propósito de Deus, ele nos afasta da profundidade da busca com Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá bom, irmãos? Então, não vamos ser inimigo de Deus e não vamos ter inimizade também dentro da congregação com nossos irmãos, né? Vamos estar bem atento aí para que dê tudo certo. Agora eu quero finalizar mesmo, eu ia finalizar aí, mas eu não posso deixar aqui o último pecado aqui. Não é o último, tem mais, mas eu não vou dar tudo hoje. O último pecado aqui que a gente vai estar falando. Aí, voltando aqui pro pecado da inimizade, tem tanta gente, né? Você já ouviu falar que o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Aí tem crente que ele chega no carnaval e se dizia, né? Aí volta para a igreja e assume seu compromisso de novo. Aí tem outro crente que quando chega na época da festa junina se dizia, né? Vai pro mundo, vai ser amigo do mundo. Vira inimigo de Deus, volta para a igreja, continua exercendo o seu cargo de novo. E assim vai. E aí não tem a disciplina, não tem correção. E por não ter disciplina nem correção, não tem temor dentro do coração daquela pessoa, ela vai continuar fazendo. É bem assim. Todo tipo de atos pecaminosos dentro das igrejas, através das nossas vidas, que não tem a disciplina e não tem a correção, já falei isso para você, repito de novo, que não tem a disciplina, não tem a correção, não vai ter temor. E é por isso que a igreja de Deus, infelizmente, está ficando do jeito que está, porque o povo está perdendo temor, porque está podendo fazer tudo, porque a liderança tem medo de disciplinar, né? Medo de ficar sem um irmão, medo de ficar sem um dízimo, por aí vai, né? Agora a gente vai para um pecado que ele é muito perguntado, né? Muito questionado, e muita gente, eu mesmo tive muita dificuldade até eu entender, né? Dentro da Bíblia Sagrada, é o pecado da blasfêmia, né?
O que é blasfêmia? A gente sabe que a blasfêmia, ela é o único pecado que não tem perdão. Deus, ele perdoa todos os pecados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não, né? Ele é um pecado espiritual, claro, né? Ó, o que é o pecado da blasfêmia, né? É a rejeição deliberada contra Deus. É atribuir as ações do Espírito Santo a Satanás, né? Então, o que acontece? É uma rejeição deliberada contra Deus. O que é deliberada? Quando eu rejeito a Deus, né? Quando mesmo... Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus, mas eu estou lutando demais porque eu não aguento, Deus tem um chamado comigo, mas eu não quero. Eu já ouvi uma vez, ouvi uma mulher de um pastor, né? Falar isso para mim. Ela tem um dom de visão, né? Deus entregou a ela o dom de visão, e ela nesse dia falou para mim, ela disse assim, eu não gosto disso. Eu não gosto de Deus estar me mostrando as coisas, eu não gosto disso, porque, eu não sei para que tanta gente, para que Deus me escolheu, eu não quero isso para minha vida. Sabe, nesse dia eu exortei ela, né? Falei umas coisas para ela na hora assim ficou, mas depois ficou tudo bem, né, irmãos? E eu até falei assim para você, devia dar graças a Deus. Porque tem gente na igreja que está orando para ter o dom de visão e não tem. E você que tem está rejeitando. Então é a rejeição deliberada. Ela é liberada para decidir o que ela quer e o que ela não quer. Mas ela está rejeitando. Ela está rejeitando, né, algo de Deus. Então, quando você rejeita algo de Deus, quando você rejeita a vontade de Deus, quando você rejeita, você está sendo contra, né, a vontade dele, e você vai atribuir as ações deles, as ações do Espírito Santo com a de Satanás. O que é atribuir as ações do Espírito com a de Satanás? Às vezes você não tem um discernimento, Deus não te deu o dom de discernir, você não tem. Aí o irmão está falando em línguas estranhas, o irmão está passando uma revelação, o irmão está passando uma visão, o irmão está passando algo de Deus, você está dizendo, isso aí é o diabo que está usando ele, isso aí não é Deus não, isso é o diabo, e aí? Aí você começa a acusar, você começa a dizer, aí você está, até ver se está num vídeo, você está assim, isso aqui é o diabo purinho, não tem nada de Deus aqui não. Então, quando a gente faz esse tipo de fala, né, a gente está pecando, blasfemando, viu? Contra o Espírito Santo de Deus. Nós estamos atribuindo ao Espírito Santo o que é do diabo. Eu estou dizendo que aquela língua estranha que aquele irmão está falando não é de Deus, é do diabo. Então, eu estou atribuindo as ações do Espírito com as ações de Satanás. E isso aí é um pecado irreversível, viu, irmão? Não tem volta, né? Não se trata de um erro momentâneo, mas sim de um estado de espírito e resistência. Então, o pecar, né, da blasfêmia, ele é de resistência. Por exemplo, você já conheceu aquelas pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo? Não tem aquele tipo de pessoas, tem até a igreja, né, que não pode falar em mistério, não pode falar em línguas estranhas, que não acredita no batismo do Espírito Santo, que não acredita no batismo do fogo. São pessoas que estão incluídas aqui, né, no pecado de blasfêmia, né? Eu não sei se elas sabem, porque também, deixa eu te explicar uma coisa. Só gera pecado quando a pessoa não sabe, tá bom? Então eu já sei, agora você tá sabendo que é pecado. Talvez você muitas das vezes já olhou vídeo no celular, talvez você já viu dentro da igreja e já disse assim, não, isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa do diabo. Não acredito no negócio de língua estranha, não acredito no negócio de revelação, não, isso aí é coisa de Satanás. Quantas das vezes talvez nós já falou isso, tá bom? E Deus não levou em consideração, por causa do quê? Da ignorância humana. Nós não sabíamos, mas hoje você está sendo sabedor e sabedora através, né, desse vídeo, desse estudo, que é pecado, a blasfêmia. Se tu e eu não sabe de onde vem o Espírito, não falemos nada. Se Deus te mostrar que não é de Deus, é uma coisa. Se Deus não te mostrou, tu não sabe, tu não tem certeza, então não fale nada, né? Porque se nós falar, nós vamos estar pecando contra, blasfemando contra o Espírito Santo, e ele é um pecado irreversível, tá bom, irmãos? Ele é um pecado que não tem perdão, e isso é coisa muito séria. Não vamos duvidar do Espírito Santo. Ele se manifesta como ele quer, a hora que ele quer. É claro que a gente vê muita bizarrice. É claro que a gente vê muita coisa errada. É claro que a gente vê muita coisa que não é de Deus. É claro que a gente está vendo Satanás já entrou dentro das igrejas, tem enfeitado pavão. A gente vê aí muitas danças que não vêm da parte de Deus, que diz que é dança espiritual. A gente vê que pessoas saem lá da Umbanda, saem da Quimbanda, saem de outros lugares, vêm para dentro da igreja e ainda não foram
foram libertas, ainda não foram lavadas daquilo que trouxeram e acabam colocando ali, acreditando que é um ato espiritual, um rito espiritual, né, da parte de Deus. Não é. Mas só que quando eu não sei, quando você não sabe, a gente tem, né, que ficar calada. Então, que a partir de hoje nós possamos tomar cuidado, tá bom? Não duvidar quando o nosso irmão estiver pregando e estiver falando, se isso aí foi o diabo bem que falou na boca dele. Fala quando você e eu tiver certeza, tá bom? Porque nós tendo certeza, a gente sabe que não está blasfemando. A gente tendo certeza, a gente está falando contra só o espírito maligno. Mas quando eu não tenho certeza, eu estou zombando das línguas estranhas. Você já viu aquelas pessoas que zombam na internet? Você vê muito isso, né? Pessoas falando, zombando das línguas estranhas, zombando dos movimentos verdadeiros de Cristo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e é um pecado que não tem perdão, né? Ele é um pecado espiritual, né? Então, que nós possamos aí estarmos atentos, tá bom? Que Deus aí, ele possa vir falar mais no teu coração. A gente vai deixar aí, né, o restante aí, faltou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de pecado para a próxima aula, né? Não sei se é na próxima aula ou mais para frente, né? A gente já tem aí outros estudos preparados, né? Pela misericórdia de Deus. Então é isso aí, né? Que nós possamos aí tomar cuidado em tudo que nós vamos falar, em tudo que nós vamos fazer. Por favor, vamos tomar cuidado com a desobediência, vamos tomar cuidado com o adultério, com a soberba, com a irreverência. Vamos fazer tudo para Deus com amor e temor no nosso coração, e assim nós vamos ser alcançados, nós vamos ser abençoados pelo Senhor, né? Vamos dar essa honra ao nosso Cristo, porque Ele merece. Ele é merecedor de tudo, né? Não foi nós que pagou o preço, quem pagou foi ele, então ele é merecedor da honra, ele é o merecedor da honestidade, da lealdade, da fidelidade. Seja leal a Cristo, seja leal ao teu Senhor, né? Seja obediente ao teu Deus, à tua liderança, né? Observa a tua liderança. Se tu vê que a tua liderança anda conforme a vontade de Deus, obedece. Se tu vê que a tua liderança não anda segundo os preceitos, segundo os princípios, segundo a vontade de Deus, e você não se sente bem, chegue com ele ou fale, então tome uma outra decisão, converse com Deus, né? Para você não ficar aí, né, nesse jugo desigual, para não ficar nesse reino dividido, né? Porque quando a gente chega nesse reino dividido é tão difícil, sabe, irmãos? A gente está num lugar e a gente não concordar com o que a igreja tem, não concordar com o que a igreja faz, e a gente está ali, parece que a gente fica igual aqueles penetra, sabe? De penetra, e às vezes a gente acaba mesmo pecando, porque tu não concorda com nada do que acontece ali. Tu não concorda com os movimentos, tu não concorda com a liturgia do culto, tu não concorda com as coisas que acontecem ali. Aí o que é que vai acontecer, irmão? Vai ser problema, porque a gente acaba pecando contra Deus, a gente acaba pecando contra o Senhor, e isso é muito complicado, e nós precisamos tomar muito cuidado, né? Ai, é isso aí mesmo, olha, eu esqueci, foi de falar para vocês aqui, gente, sobre o pecado da blasfêmia, eu esqueci de falar aqui o capítulo e o livro, né, irmãos? Tem tudinho aqui, tá bom? Vamos ver lá o pecado da blasfêmia. A blasfêmia está aqui em Mateus, tá, irmão? Perdão, em Marcos. Vocês me perdoem, eu esqueci, ó. Tá no livro de Marcos, capítulo 3. Fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Capítulo 3, tá? E o verso 20, tá bom, irmãos? Que aí a gente lê para você ver que tá tudo dentro da Bíblia, o que eu tô falando. Vai dizer, não, mas a pastora falou que a blasfêmia é isso, mas ela nem disse, né, na Bíblia. Então vamos para a Bíblia? A Bíblia é a melhor revelação, né? Olha aqui, ó. Capítulo 3 de Marcos, tá bom? A blasfêmia, o pecado espiritual. Capítulo 3, o verso 20. E foram para uma casa, afluiu a outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E chamando-os-se, disse-lhe por parábolas, isso aqui é Jesus, como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Olha aqui, irmão, que é interessante, viu? Aqui é Jesus falando, né? Se ele expulsava demônio por Beelzebu, que é um demônio, né? Como que Beelzebu é o demônio e expulsa outro demônio?
Né? Então ele está dizendo, como que o Beelzebul expulsa, né? Um Beelzebul expulsa um demônio, então ele vai estar em casa dividida? Uma casa dividida não subsistir, não pode subsistir, né? E aí ele diz aqui, ó, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim, né? Então, o que ele estava tentando dizer para os escribas e fariseus que estavam ali discutindo, né, porque ele tinha ido expulsar um demônio, né, na casa deste homem, na vida deste homem. Então, eles estão aí discutindo com Jesus, por que expulsa? Então, ele está expulsando com o demônio do Beelzebul? Não, aí Jesus está dizendo para eles, não. Então, Beelzebul expulsa Beelzebul, né? O Espírito Santo expulsa o Espírito Santo. Se o Espírito Santo expulsar o Espírito Santo, ele está em uma casa dividida e não pode subsistir, é o fim. A mesma coisa os demônios das trevas. Então, o Espírito Santo expulsa os príncipes das trevas, né? Aí diz assim o 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, o primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa? Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados dos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Misericórdia. Olha o que me chama a atenção aqui diz assim, ó, ainda no 24, né? Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfema que blasfemaram. Mas qualquer que blasfemar. O que é sorte de blasfema que blasfemaram? A gente já blasfemou contra várias coisas que não sejam o Espírito Santo de Deus, né? Então, isso para o Senhor é relevante, porque não foi contra ele nem o Espírito dele. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão e será condenado como réu do juízo, né? Mas será réu do juízo eterno. Misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você tá vendo, irmão? Então, a gente não pode atribuir, tá bom? Um espírito maligno com o Espírito Santo. A gente não pode estar falando aquilo que a gente não sabe. A gente não pode, se tu vê alguém expulsando o demônio de alguém, se tu não tiver certeza que não é o Espírito Santo, não fale nada, para você não achar que ele está expulsando ali. Não é nada, ele é Satanás na vida dele, né? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando eu comecei esse estudo, quando a gente começou aqui a fazer tudo, isso me trouxe um temor no meu coração muito grande, né? Para mim me examinar. E outra coisa, né? Que antes de findar com vocês, então tá aí, né? O pecado da blasfêmia é um pecado espiritual, tá bom, irmãos? É um pecado que nós não podemos atribuir as ações malignas com as ações de Deus, tá? Ele tá no livro de Marcos, capítulo 3 e o verso 20, da blasfêmia, né? Dos escribas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Como é que nós vamos se cuidar, como é que nós vamos se tratar? O pecado da carne, nós trata dele com vigilância, né? Como é que se trata o pecado da carne? Vigiando para que nós não venha a pecar, vigiando contra os desejos da carne, né? Contra os desejos que faz a nossa carne pecar. Então a Bíblia diz que fugir, né, da aparência do mal, não está dizendo que é para nós fugir do inimigo, é só da aparência dele. O pecado se apresentou na nossa frente, bora fugir, né? Bora fugir, bora deixar o pecado para lá, vamos ter vigilância, né? A Bíblia diz vigiai e orai, né, irmãos? Então vamos vigiar, vamos orar, tá bom? Para que a gente não venha cair no pecado da carne. E o pecado contra o espírito, irmão, ele é uma doença, né? É pecado de doença espiritual. E como é que se trata a doença espiritual? É orando, buscando a Deus, jejuando. A partir de hoje a gente vai fazer uma autoanálise da nossa vida, dizer, Senhor, o que é que eu estou pecando dentro de mim? Será que dentro de mim tem soberba, tem orgulho, tem arrogância, tem a prepotência, tem a mentira, tem a inveja, tem a glutonaria, tem, Senhor Deus querido, a irreverência, né? Tem o adultério, o que tem dentro de mim? Então a gente vai começar a nos observar, nos analisar o que tem dentro de mim. Faz uma análise de você, o que tem dentro de você. Você se conhece. Você sabe se você é uma pessoa soberba ou não. Você sabe se você é uma pessoa orgulhosa ou não. Você sabe se você tem inveja ou não. Abaixo de Deus não tem ninguém melhor para te conhecer do que você mesmo. Então faça uma autoanálise da sua vida e o que tiver em você descarta. Peça de Deus para Deus te curar, para Deus tirar, que Deus ele vai nos tratar e nos purificar e nos deixar como realmente nós devemos ser para obtermos o reino da glória. Então que Deus vos abençoe.
Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham conseguido, né, pegar tudo direitinho em nome de Jesus Cristo e que Deus ele venha retribuir a cada um de vocês aí que vão estar tirando o seu tempo para assistir, para ouvir. Pega a sua Bíblia, todos os textos bíblicos, tá bom? Eu vou estar acrescentando no grupo todos os textos bíblicos a qual foi lido, todos, para você depois ir lá, talvez não deu tempo de você notar, você pega lá, você vai estudar e Deus ele vai continuar falando no teu coração, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deixo aí um abraço e deixo a bênção e a paz do Senhor para você e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Segunda-feira nós estamos aí de novo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que nem todos estão participando, né, aí do grupo, mas eu espero que estejam assistindo as aulas. Qualquer coisa, entra no meu PV, qualquer dúvida, vai no meu PV, fala comigo, tá bom? E a gente vai estar se encontrando em nome de Jesus, amém? E é isso aí, que Deus vos abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.